Na aula anterior, falamos sobre o contexto social e as enormes dificuldades que as organizações estão enfrentando atualmente. Vamos apresentar um modelo mental, uma perspectiva do desenvolvimento histórico da sociedade que pode nos mostrar como a gente chegou até aqui. A humanidade parece se desenvolver em estágios bem definidos, não como uma árvore que cresce bem devagar e continuamente. Nossa evolução é mais como o processo de desenvolvimento de uma borboleta, que começa como uma larva. As organizações atuais, como a gente conhece, são apenas um reflexo do nosso estágio de desenvolvimento. Vamos utilizar a perspectiva pessoal de um autor chamado Frederic Laloux nessa explicação, descrita no livro Reinventando as Organizações. Para descrever cada um desses estágios, ele escolheu um nome e uma cor. No começo, tudo era mato, literalmente. Esse era o paradigma reativo infravermelho. Isso foi entre os 50 e os 10 mil anos antes de Cristo. Os homens viviam em pequenos grupos familiares, totalizando apenas algumas dezenas de pessoas. A sobrevivência era meio desorganizada mesmo. Não havia qualquer tipo de divisão específica do trabalho. Não tinha muito modelo organizacional que vale a pena a gente discutir agora. Os grupos foram crescendo e, aproximadamente 15 mil anos atrás, surge o paradigma mágico, magenta. O ser humano desenvolve uma pequena capacidade para lidar com a complexidade, mas a compreensão da relação entre causa e efeito é muito precária. Então é muito mais fácil interpretar tudo magicamente. Modelos de organização social ainda não existem. A coisa foi ficando cada vez mais complexa. Chegou uma hora que os grupos de até umas centenas de pessoas se transformaram em pseudo-impérios, por volta de mais ou menos uns 10 mil anos atrás, dando início ao paradigma impulsivo vermelho. Nesse momento, as pessoas se orientavam basicamente pelo foco no presente. Com um ego um pouco mais desenvolvido e uma melhor compreensão da complexidade, foi possível uma melhor diferenciação entre papéis exercidos na sociedade e, portanto, uma melhor divisão do trabalho. Mas o pensamento funcionava basicamente ainda por polaridades, bem radical mesmo. Surge então a escravidão e os feudos de algumas centenas de pessoas passam para milhares ou dezenas de milhares de pessoas. Agora sim temos os primeiros modelos organizacionais. Mas a cola desses modelos é o exercício contínuo do poder a partir das relações interpessoais, e por isso não escalam bem para mais do que 3 ou 4 níveis hierárquicos. Apesar desse tipo de organização ser extremamente poderoso em ambientes hostis, também são muito frágeis por causa da natureza impulsiva das pessoas em posições de poder. A coisa começa a ruir quando o foco extremo no presente faz essas organizações muito ruins em planejar estratégias eficazes para condições mais estáveis. Com a mudança da horticultura para a agricultura, um mundo de novas possibilidades se abre para a civilização. Frederic Laloux, o Fred, chama esse paradigma de conformista, da cor âmbar, no meio entre o vermelho e o laranja, a famosa cor de burro quando foge. Essa cor de burro quando foge, né? Sei lá. A agricultura possibilitou o nascimento de estados e grandes civilizações, há 4 mil anos atrás, mais ou menos. Do ponto de vista psicológico, causa e efeito começam a ser compreendidos e a ideia de tempo linear aparece nos modelos organizacionais. O isolamento eu contra você, do paradigma vermelho, dá lugar então para uma ideia de nós contra eles. As estruturas organizacionais que nasceram neste paradigma trouxeram alguns conceitos inovadores muito importantes para aquele momento. Planejamento de médio prazo e longo prazo, estabilidade e escalabilidade. Combinando essas duas coisas, alcançamos conquistas inacreditáveis para a época, como os sistemas de irrigação, as pirâmides e a Grande Muralha da China. A Igreja Católica, o mundo colonial e as primeiras grandes organizações da Revolução Industrial utilizaram desses aprendizados. Ainda hoje, muitas organizações operam de acordo com os princípios e práticas desse paradigma, como, por exemplo, governos, escolas públicas, o exército e instituições religiosas. Acho importante trazer que nessas organizações, planejamento e execução são coisas completamente separadas. O de cima pensa e o de baixo apenas executa. E ponto. Sem questionar. O pressuposto base desse paradigma é que o trabalhador é preguiçoso, irresponsável e muitas vezes desonesto. As pessoas são recursos, partes substituíveis de uma grande engrenagem. E naquela época, para aquele tipo de trabalho no contexto social, talvez a gente possa considerar que fazia mesmo algum sentido. A metáfora para as organizações impulsivas vermelha é a da matilha de lobos. Já as organizações conformistas âmbar são mais para um grande exército. Para evitar a destruição do grupo, as organizações conformistas colocam a culpa no outro. Essas organizações possuem silos bem delimitados e esses grupos enxergam uns aos outros com muita desconfiança.
A única saída que encontraram para tratar essa desconfiança foi criar um monte de mecanismos de controle rígidos que todo mundo precisa seguir. A conexão entre as pessoas e as organizações é tão radical que é normal essa conexão dar lugar a uma relação de propriedade. E a expectativa é que você pertença a essas organizações por praticamente toda a sua vida, independente das condições. Toda a sua vida funciona em torno da organização. Tanto que nas organizações que ainda hoje atuam de acordo com esse paradigma, como governo, exército, instituições religiosas, como eu citei, é normal leis de estabilidade profissional. Foi assim durante um tempo, mas com a chegada do iluminismo e das revoluções industriais, surgiu um novo paradigma, o conquistador laranja. O mundo já não é mais visto como um monte de regras imutáveis. Se parece mais com uma grande engrenagem complexa que pode ser estudada e entendida. Isso abre as portas para a investigação científica, inovação e até o empreendedorismo. Mas todo paradigma tem também as suas sombras. E no caso do conquistador laranja, é o foco no lucro, consumo excessivo, desconsideração pelo ecossistema e pelos recursos naturais limitados, e uma ganância das grandes organizações e dos indivíduos. Infelizmente, esta é ainda a visão de mundo predominante dos líderes dos negócios e na política. Nessa visão materialista, mais é sempre melhor. Vivemos nossas vidas sempre com muito mais foco no futuro do que no presente, e nas ansiedades que isso nos traz. A maior parte das grandes organizações está presa neste paradigma, com foco no crescimento como o fim e não como o meio, tipo um câncer mesmo. Não se pode negar que essa etapa trouxe desenvolvimento sem precedentes para a humanidade, mas com um alto custo para as pessoas e até para o nosso planeta. Algumas grandes ideias que surgiram nesse período foram a preocupação com a inovação, a gestão com foco em objetivos e a responsabilização individual. Pena que a história nos mostrou que essas promessas de entrega de gestão por objetivos desconsideram a natureza complexa e dinâmica da realidade, e o fracasso é muito mais comum do que o sucesso. Tem também a ideia da meritocracia, quando isso ainda fazia algum sentido. Mas essa conversa sobre meritocracia vale toda uma aula, então vamos deixar para falar sobre isso em um outro momento. No paradigma conquistador laranja, a metáfora agora é a máquina, suas peças e engrenagens, influência do reducionismo científico e das abordagens da gestão da Revolução Industrial. Daí aparece o próximo paradigma, que o Fredinho chamou de pluralista verde. As pessoas começaram a perceber que tem mais coisas na vida do que só sucesso e fracasso. Essa obsessão material e desequilíbrio social começam a incomodar, também dentro do contexto organizacional. Surge uma enorme preocupação com a harmonia, sustentabilidade e no senso de comunidade. Pessoas operando por esse paradigma valorizam demais as relações, muito acima dos resultados. O consenso ganha muita força. O líder agora deve estar a serviço dos liderados. Nobreza, generosidade, empatia e atenção são algumas das muitas qualidades esperadas desse super líder pluralista verde. Pois é, mas esse estágio tem um monte de contradições, e essa é exatamente a sua sombra. Seu relacionamento com as regras é meio conflitante. Elas acabam sendo arbitrárias e injustas, mas abandoná-las completamente não é prático e muito menos funcional. O paradigma verde é ótimo para desconstruir velhas estruturas e práticas, mas gera diversos outros problemas, pois não coloca nada adequado no lugar. Já ouviu falar da tal gestão horizontal? Organizações verdinhas não lidam muito bem com a hierarquia e poder. Tentaram acabar completamente com tudo isso. Deu ruim. Estruturas implícitas de poder acabam surgindo e uma enorme politicagem acaba tomando conta das coisas. Quando isso não acontece, o consenso como única forma explícita de tomada de decisão trava as organizações e gera enormes conflitos. Enquanto nas organizações laranja a estratégia e a execução são as estrelas da festa, na verde, cultura vira a coisa mais importante. Todo mundo agora é considerado, pelo menos na teoria. O papel dessa superliderança é equilibrar os interesses de todo mundo. A metáfora agora é a da família. Porém, esse paradigma também chega na sua sombra quando o consenso não funciona para a tomada rápida de decisão, necessária nesse mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Além disso, a tentativa de criar uma cultura familiar não funciona bem também nas estruturas hierárquicas rígidas, que ainda fazem parte das organizações pluralistas verde. Por último, Lalu identificou um outro estágio de desenvolvimento organizacional emergente, que chamou de evolutivo, TIO. Praticado por um conjunto pequeno de organizações, o modelo apresenta três grandes pilares: a autogestão, um propósito evolutivo
e a autenticidade dos seus indivíduos. As organizações evolutivas são vistas pelos seus membros como um organismo vivo, com uma direção e vida própria. Ao invés de tentar prever e controlar muito o futuro, através de planos detalhados, orçamentos e estratégias, essas organizações envolvem todos no processo de ouvir com atenção ao presente e qual propósito ela quer servir. Esse paradigma encontrou uma força de operar e escalar de verdade sem o uso de hierarquia de poder ou somente decisões por consenso. Isso é possível através de um sistema baseado em relações de pares e um conjunto de práticas e estruturas que apoiam a transparência, várias formas de tomar decisões e resoluções de conflito. A partir do paradigma conformista, os indivíduos passaram a incorporar suas posições organizacionais de forma tão intensa nas suas vidas que houve uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional. No modelo evolutivo, todos são convidados a participar de forma autêntica da organização, sem esconder a sua parte emocional, intuitiva ou até mesmo espiritual. As máscaras sociais são desencorajadas e se tornam até mesmo irrelevantes. Juntando esses três elementos, a autogestão, o propósito evolutivo e a integralidade, as organizações evolutivas constituem uma ruptura com a visão que temos sobre o trabalho e o mundo corporativo atual. Todos esses elementos estão presentes na tecnologia social O2, composta principalmente de uma série de acordos explícitos na forma de papéis, círculos e reuniões. A mudança já aconteceu. E as organizações continuam tentando resolver a crise social relacionada ao trabalho com práticas principalmente do paradigma conquistador laranja. Para superar essa crise humana e de sobrevivência no mundo do trabalho, precisamos ajudar as organizações a passarem para um próximo estágio. Como disse Einstein, nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. O que falta agora é o como. Está cada vez mais evidente que essa é a direção. E é aí que entra a tecnologia social O2. Que é um novo conjunto de práticas mais adequado ao paradigma evolutivo, TEAL. É difícil e custoso criar o seu próprio caminho. Várias práticas já foram experimentadas e é neste lugar que a O2 pode nos ajudar. Existe uma sabedoria que a forma carrega e pode ser reaproveitada de uma organização para outra. Padrões se repetem, soluções também. A organização orgânica é um conjunto de práticas que pode te ajudar a dar um grande salto na evolução. Pode ser um caminho para começar. Não achamos que ela é uma bala de prata, mas te convidamos a experimentar e aprender alguma coisa com isso. Afinal, não existe compromisso eterno. Na próxima aula, a gente vai abordar o conceito de tensões criativas, um dos elementos mais importantes da autogestão. Até mais!